Então, gurias, nessa aula, a nossa ideia é revisitar, né, os principais conceitos que nós trabalhamos ao longo da disciplina até esse momento. Então, vamos fazer, né, uma retrospectiva, uma retomada, desde a primeira aula, né, em que nós discutimos as contribuições da didática para a formação de professores. Então, a ideia é pensarmos, né, qual o objeto de estudo da didática, do que a didática trata, e a contribuição, né, as contribuições da didática para a formação de professores. Certo? Então, observem que a didática, ela se ocupa, né, ela tem como objeto de estudo os processos de ensino e aprendizagem. E nesta disciplina nós temos pensado a didática, né, como a reflexão sistemática sobre os desafios decorrentes da prática pedagógica. Então, ao se ocupar, né, da reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem e sobre as teorias, né, propondo, então, para darmos conta, né, desses desafios, a didática ela se debruça, então, né, sobre o estudo das teorias de ensino e de aprendizagem, né? E, a partir dos estudos que nós fizemos, sobretudo do livro, né, do Marcos Maceto, ele esclarece que a didática se configura, então, como a reflexão sistemática sobre o processo de ensino e aprendizagem, que acontece na escola e na aula, buscando alternativas para os problemas da prática pedagógica. Observem, né, e aqui é um aspecto bem importante, de considerarmos, né, que por mais que a didática, né, ela nos coloque em contato com as teorias de ensino e aprendizagem, e ela se configure. Pessoal, o microfone de vocês aí tá ligado? Parece que a gente está recebendo um retorno de som. Agora deve... Pronto, acho que agora deu. Observem, então, né, que ao se constituir como uma reflexão sistemática, né, sobre os problemas ou os desafios decorrentes da prática pedagógica, propondo, né, nesta reflexão o estudo das teorias de ensino e de aprendizagem, a didática, né, ela não se configura como um receituário ou como uma resposta, né, acabada, pronta, para esses desafios que nós vamos enfrentar nas situações de ensino-aprendizagem, né? Muito pelo contrário. Sempre teremos que levar em conta, né, a singularidade dos sujeitos, dos grupos com os quais, né, trabalhamos, as especificidades da comunidade, né, escolar em que atuamos, né? Então, a didática, embora ela lance, né, luz sobre essas questões que atravessam a nossa prática pedagógica, né, oferecendo algumas alternativas, né, colocando o professor em contato com estratégias, com possíveis contribuições, né, para que ele pense e repense a sua prática. Essas situações, né, por serem singulares, por envolverem a formação humana, né, que requer sempre um olhar específico, ela requer do professor justamente uma reflexão contínua, né, para que o professor, a partir desses estudos, a partir das problematizações, encontre alguns caminhos para lidar, né, com as questões que com as quais ele se depara em sala de aula, mas nunca no sentido de respostas prontas, receitas, né, ou alternativas que vão se aplicar, né, de modo né, de forma abstraída dos contextos socioculturais, né, que vá se aplicar a qualquer grupo, né, ou a qualquer contexto, certo? Seguindo, então, né, nós nos deparamos, né, com algumas questões, com algumas dimensões, em primeiro lugar, né, com as quais alguns eixos, né, com os quais a didática se ocupa, né, e que nos permitem pensar
sobre os processos de ensino e aprendizagem, né, por exemplo. Então, dentro desse eixo, né, podemos pensar, nos questionar, né, e essa reflexão ela é importante para a organização do nosso planejamento, das nossas aulas, enfim, da nossa prática, né? Seria interessante nesse eixo, então, ensino e aprendizagem, do qual se ocupa a didática, pensarmos como as crianças e os adolescentes de hoje aprendem, né? Que estratégias, né, desperta a atenção dessas crianças e desses jovens, o que mobiliza o interesse desses sujeitos, né? Até para pensarmos, muitas vezes, nas formas de resistência que se apresentam no cotidiano, né, das instituições educativas e que nós costumamos, né, chamar de indisciplina, né, a questão da violência dentro da escola, a questão do bullying, né, o que mobiliza, o que faz parte do dia a dia, do cotidiano vivido por esses jovens e essas crianças, que faz com que eles, né, tenham essas condutas e, muitas vezes, né, não se interessem pelas nossas aulas, pelas nossas propostas. Ok? Então, ainda, né, dentro de um outro eixo, né, do qual se ocupa a didática, que seria o da prática pedagógica, podemos pensar, né, pensando ainda como os sujeitos aprendem, né, como eles se relacionam entre si e com a professora. Podemos pensar, para a organização da nossa prática pedagógica, se essas interações são importantes. Se o são, né, como vamos organizar as nossas aulas, os nossos projetos, né, as nossas sequências didáticas ou unidades didáticas, como vamos organizar essas metodologias, né, esses planejamentos para atender a essas questões, né? Ainda dentro desse aspecto do relacionamento professor-aluno, né, que está presente na prática pedagógica do professor, podemos pensar na afetividade, né, podemos pensar em diversos elementos importantes, né, para que o processo de aprendizagem dos estudantes se efetive. Ok? Ainda, né, dentro desses demais eixos, né, e isso nós não temos como abordar também de forma separada, porque, na verdade, as questões sobre as quais a didática se ocupa, elas estão, né, como mostra esse diagrama, elas estão todas articuladas, né, elas estão todas ligadas, relacionadas umas com as outras, né? Mas ainda poderíamos pensar, né, como o professor, na sua prática pedagógica, pode auxiliar, pode orientar, pode efetivamente contribuir para que os estudantes aprendam, né? Como se organiza, né? E aí pensando já, né, numa das últimas aulas que nós tivemos, né, na plataforma, como se organizam os currículos das escolas, né? E qual o papel do professor nessa organização, nessa sistematização? Certo? Então, pessoal, observem que a didática ela vai se ocupar com essas questões, né? Sobretudo com o estudo das teorias então educacionais, né, para pensarmos os processos de ensino-aprendizagem. Sempre no sentido, né, de possibilitar então aprendizagens significativas, construtivas, né, pertinentes para a vida, né, e para as relações que se estabelecem dentro da escola, seja entre os próprios sujeitos, entre os sujeitos e os conhecimentos, né? Então, a didática, como diz, né, nesse slide, ela organiza e sistematiza conhecimento sobre as práticas pedagógicas nas escolas, questões que surgem no dia a dia da escola e do espaço da aula. Certo? Então, né, dando sequência, nós elencamos aqui algumas questões, né, para pensarmos a didática e o trabalho docente. Questões fundamentais, né, questões relativas à organização, né, do processo didático e que estão presentes, né, na nossa prática pedagógica enquanto professores. Então, em primeiro lugar, pensarmos, né, de forma articulada sobre o que ensinamos, por que ensinamos, para que ensinamos e como. Então, vejam que a didática, né, além de ela
pautar, né, a definição do que vamos trabalhar, né, do que vamos ensinar na escola, e para isso nós né, precisamos refletir sobre a organização curricular, né, a definição daquilo que vai ser ensinado nas escolas. Nós, nessa reflexão didática, também precisamos pensar sobre a importância do que vai ser ensinado, sobre o porquê isso se ensina na escola, né, e pensar sempre que esses conteúdos, né, que chegam até a escola, eles têm uma função social, eles existem fora da escola, né? Eles têm uma ancoragem social. Então, pensar sobre a relevância ou sobre o porquê trabalhar esses conteúdos é extremamente importante, né? E explicitar isso para os estudantes é extremamente importante para que eles possam atribuir sentido a essas aprendizagens e relacionar, né, essas aprendizagens com as suas experiências socioculturais. Nessa mesma linha, né, precisamos pensar para que ensinamos esse conteúdo, né? Seja a sua relação com outros conteúdos, as relações com as experiências dos sujeitos, e pensar nesses sujeitos, né, do processo ensino-aprendizagem, na relevância, né, e na funcionalidade que esses conhecimentos terão para que eles possam intervir sobre o seu meio social. Então, para que estamos aprendendo isso, né? Qual é a relevância e a função social desse saber? E, por fim, né, um outro elemento importante dentro do processo didático é o como, né, que se refere às estratégias metodológicas que nós vamos organizar para que o processo de aprendizagem se efetive, né? Então, nós vamos ter que pensar em abordagens, né, em formas de abordar os conteúdos que sejam significativas para os estudantes. Estávamos pensando aqui que os estudantes de hoje, né, são estudantes que se comunicam, se relacionam, constroem conhecimento através das tecnologias digitais, certo? Os estudantes do nosso tempo, né, das gerações atuais. Então, precisamos pensar como vamos inserir as tecnologias na nossa prática pedagógica de forma, né, a criar abordagens metodológicas que sejam interessantes, que mobilizem os estudantes e que os possibilitem aprender, né? Como vamos trabalhar, vocês que são, né, estão construindo, né, essa formação no curso de letras, né, como vamos trabalhar o ensino de língua portuguesa, né, a partir de diferentes gêneros textuais, considerando as linguagens que os estudantes têm usado, né, nas suas interações, e aí a linguagem digital, novamente, né, seria algo pertinente, a música, né, a própria linguagem que vem se constituindo na internet, que é o internetês, né, que se costuma chamar dessa forma. Então, considerar todos esses aspectos, né, com o intuito de tornar a abordagem dos conteúdos significativa, né, romper com abordagens tradicionais, né, que nós chamamos tradicionais, no sentido de que elas só possibilitam, né, a memorização, a cópia, a reprodução. Então, que os estudantes possam efetivamente serem construtores das suas aprendizagens. Uma outra pergunta, né, que a didática pode nos ajudar sobre a qual ela vai se ocupar, né, é a compreensão das teorias de ensino-aprendizagem. Então, sempre que organizamos, né, o nosso trabalho docente, que foi tema da nossa segunda aula, nós precisamos pensar nas concepções de ensino e aprendizagem. Quer dizer, o que entendemos, como entendemos que a aprendizagem se efetiva? Bom, nós entendemos que para aprender, os sujeitos precisam estar em interação com objetos de conhecimento e com outros sujeitos, né, mais experientes que eles, outros no mesmo nível de aprendizagem ou em níveis de aprendizagem diferentes. Para isso, nós vamos organizar as nossas propostas, as nossas estratégias, primando pela interação, se acreditamos que a aprendizagem se dá de forma, né, a partir dessas interações. Então, observem que aí o arranjo da minha sala de aula, a forma como se organiza o espaço da sala de aula é fundamental. Por exemplo,
em lugar de colocar os estudantes, né, todos enfileirados, né, muitas vezes sem que eles tenham um contato visual, sem que eles possam se comunicar, né, nós vamos organizar uma sala em círculo, nós vamos organizar por grupos, porque entendemos que essas interações são importantes. Então, aqui eu estou dando só um exemplo, né, pessoal? Claro que outros elementos entram, né, como fundamentais no processo de aprendizagem. Penso aqui, né, na relevância da afetividade, né? Quando nós conseguimos estabelecer com um professor, né, uma relação de afetividade, de proximidade, né, o quanto também aquilo que é dito, aquilo que é trabalhado pelo professor, né, mexe com a nossa emoção, com o nosso sentimento e também se converte numa apropriação de uma forma, né, mais tranquila. Então, observem que são vários elementos que estão implicados no processo de aprendizagem. Aqui eu dei o exemplo da interatividade, mas existem outros. Eu só quis trazer esse exemplo para mostrar que as concepções que nós temos vão ter reflexos, vão ter implicações na maneira como organizamos o processo de ensino. Ok? Além disso, nós precisamos pensar, né, quem são esses sujeitos escolares, quais suas atribuições. Né? Observem que os sujeitos escolares contemporâneos, eles já não se contentam, né, podemos dizer assim, com a passividade. Né? São sujeitos, como nós estávamos falando da interatividade, que interagem, né, através das redes sociais, que interagem em tantos espaços de aprendizagem fora da escola, e muitas vezes na escola nós queremos, né, um sujeito inerte, passivo, né, que não se coloca, que não tem voz. Então, observem que nós precisamos também pensar os sujeitos e as suas atribuições no contexto da contemporaneidade. Tá? E, além disso, um outro elemento importante dessa aula foi pensarmos o papel do professor como mediador da aprendizagem. Tá? E observem que ser mediador das aprendizagens não significa, né, como eu falava anteriormente, primar pela reprodução, pela cópia, pela memorização, né? Mas criar condições para que os estudantes se apropriem dos conhecimentos, né? Construam efetivamente os conhecimentos como uma apropriação, uma construção própria. Então, mediar, né, situações de aprendizagem é muito mais, né, do que ser um professor. Lá, quando nós discutimos, né, os estilos de professor que o Libânio traz, um professor transmissor de conteúdos. Né? Ser professor é muito mais do que trabalhar com conteúdos. Pessoal, eu vou passar aqui para a Fernanda dar boas-vindas, né, para vocês. Temos pouquinhos participantes, que ela chegou agora e aí ela vai falar com vocês, a tutora de vocês à distância. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estava num outro compromisso, mas como eu mandei a mensagem para vocês, eu estaria aqui hoje, compartilhando essas experiências, essas aprendizagens que a Joyce já vem explanando aí tão bem, né? E que bom que a gente tem esse momento, pena que não é todos os estudantes que aproveitam, mas é para ampliar mesmo as discussões do fórum e para toda essa proximidade que a gente pede com os educandos, que a gente busca na educação, essa interação, essa interatividade, é o que está sendo feito aqui nesse momento também, né? Então, é muito importante. E agora, como a Joyce estava falando, não sei se vocês podem relembrar dos feedbacks individuais que eu tenho dado para vocês, que eu prezo por isso, assim, realmente por contextualizar o ensino, por a necessidade dessa emoção, de transmitir essa emoção, de ter essa proximidade com os educandos, como isso é importante, né? Faz um ensino que dê sentido realmente, não só para a aprendizagem do estudante, mas também pelo trabalho que o professor desenvolve. Então, eu acho que vem a calhar, assim, vem a complementar todas as nossas aprendizagens já ao longo da disciplina. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa, mas é muito bom estar aqui com vocês essa noite. Alguém quer trazer alguma contribuição, pessoal? Ou podemos seguir adiante?
Seguimos, então? Ok. Então, observem, né, nesse próximo slide, que na aula 2, né, quando discutimos sobre didática e trabalho docente, nós, né, demos continuidade à reflexão sobre as contribuições da didática para a formação dos professores, né? Então, a didática, né, dentre outras contribuições, né, ela coloca ao alcance dos professores as pesquisas e os conhecimentos produzidos. Vejam a importância disso, né? Muitas vezes, no nosso cotidiano, ao observarmos, né, os nossos estudantes interagindo, né, as suas dificuldades, os seus interesses, as suas motivações, né, nós vamos nos dando conta de alguns elementos importantes, né, para a condução da nossa prática, seja para modificar alguns aspectos, seja para dar continuidade a um trabalho, né, a agir da mesma forma, né. Por exemplo, se os estudantes demonstram interesse por jogos educativos, né, foi significativo trabalhar com jogos, né, no ensino de algum conteúdo da língua portuguesa. A nossa observação nos conduz, então, a repetir, né, essa estratégia ou a pensar estratégias próximas a essa, parecidas, similares a essas, para organizar o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, né, se, né, além dessa observação e dessa reflexão sobre a nossa ação, nós buscarmos, né, pesquisas, né, que relatem situações didáticas parecidas, né, de trabalho com os jogos educativos, de ensino da língua portuguesa, né, se buscarmos conhecimentos, né, sistematizados, conhecimentos didáticos sobre como os jogos educativos contribuem com o processo de aprendizagem e sobre como o professor pode mediar essas situações de forma mais significativa, tudo isso vai contribuir, além da nossa reflexão e da nossa observação, vai contribuir sobremaneira para a organização da nossa prática. Além disso, né, então, a didática também incentiva os professores a pesquisarem e a refletirem temas novos que afetam sua atividade, né? Então, são vários elementos, né, como há uma imbricação, né, incontestável, né, entre a educação e a vida social. Vão surgindo elementos, né, com o passar do tempo, que, às vezes, na nossa formação inicial, nós não, né, essa formação ela não deu conta. Pensemos aqui, por exemplo, né, hoje em dia, existem alguns elementos que nós pensamos na disciplina de didática que, quando eu fiz a minha formação inicial, a didática não dava conta, né? Como é o trabalho com as tecnologias, né? A questão da violência na escola, né? Então, são elementos, embora, né, a violência de alguma forma afetasse a escola, hoje nós temos esse assunto muito mais em voga pelo que vem acontecendo na sociedade, né? Então, vejam que a importância também e a didática, né, ela coloca isso em xeque, de pensarmos a nossa formação como um processo, né? Esse curso que vocês estão realizando é a formação inicial, mas nós vamos, depois disso, né, realizar a nossa formação, seja a partir das nossas próprias leituras, dos estudos que vamos buscar, né, individualmente, mas também no contato diário, cotidiano com os nossos colegas na escola, e nós chamamos isso de saberes da experiência, né, essa troca, esse intercâmbio de saberes dentro das instituições educativas, seja a busca por um curso de pós-graduação, a busca, né, por uma formação mais específica sobre educação especial, por exemplo, né, que era outro tema que não tinha visibilidade na época em que eu fiz a minha graduação, né, 10 anos atrás, mais ou menos. Por quê? Porque hoje nós discutimos a inclusão dos alunos com necessidades, né, específicas. Naquela época, não. Eles estavam em instituições, né, separadas dos alunos regulares. Então, esse processo ele é permanente, tá? A didática também coloca em xeque a ideia da formação como um processo inacabado e permanente. Um outro elemento, acho que importante, é que a didática ela cria oportunidades para os professores trocarem entre si e com especialistas suas experiências, né? Então, a didática ela traz também, né, ao professor, né, os relatos,
as pesquisas, né? Todas essas situações com as quais os professores se identificam, né? Porque são narrativas também do que eles vivenciam na escola, né? Enfim, a importância, né, a contribuição da didática para a prática docente, ela é incontestável, né? E cabe a nós, então, né, buscarmos, né, esses conhecimentos de forma, né, que eles possam, na sua especificidade do que estamos vivendo, os grupos com os quais estamos trabalhando, né, de forma que esses conhecimentos possam colaborar com a nossa prática. Um outro aspecto, pessoal, queres acrescentar, Fernanda, alguma coisa? Não? Tá. Um outro aspecto, pessoal, importante, né, do estudo da didática é que a didática ela vai explicitar, né, ela vai nos colocar em contato com saberes específicos voltados para a prática docente, a ação de ensinar. Então, observem que não é à toa que os cursos de licenciatura eles têm uma disciplina, né, ou mais de uma disciplina, que envolve o estudo da didática, né? Porque nós entendemos que não basta saber apenas conteúdos, né? Conhecer muito bem a matéria, né? Como nós ouvimos às vezes, né? Até nas representações que a mídia constrói sobre o ser professor, nas conversas cotidianas que temos, né, na nossa vida, nós ouvimos muitas vezes as pessoas, né, dizerem, né, que para ser professor, né, é necessário conhecer muito bem a matéria. Sim, é necessário, né? Não vamos abdicar dos conteúdos ou das matérias, né? Porque a função social da escola é a socialização do conhecimento científico, né? Do saber historicamente acumulado pela humanidade. Não é isso, né? Não vamos abdicar disso, não vamos abrir mão disso. Mas entendemos que, além de conhecer conteúdos, né, além de dar conta, né, do campo de saber, né, específico da sua área, digamos assim, né, o professor tem também que dominar saberes didáticos, né, ele tem que refletir, conhecer, né, quer dizer, ter conhecimentos básicos, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa disciplina, e depois, né, refletir e repensar sobre a ação de ensinar a partir desses saberes específicos, né? Então, a didática ela nos coloca em contato com um repertório de conhecimentos próprios ao ensino, próprios, né, da profissão professor, ok? E aí a didática, né, ela nos encaminha e nos convida, né, a problematizar algumas ideias pré-concebidas sobre o ser professor, né, que precisam ser problematizadas e questionadas, né? Então, nós, muitas vezes, né, ouvimos, né, ou percebemos que na nossa sociedade existe um imaginário, né, de modelos, de representações sobre o ser professor, que nos diz que para ser professor basta conhecer o conteúdo, que é, né, o que eu acabei de discutir com vocês, de que para ser professor basta seguir a intuição, né? Então, conhecendo bem o conteúdo, estando na situação de ensinar, né, no momento, né, em que a aula estiver acontecendo, nós vamos ter um insight, nós vamos ter, né, ideia do que fazer, né? Embora muitas vezes nós vamos precisar, né, contar com o bom senso, né, na hora de conduzir algumas situações em sala de aula, por nunca termos passado por essas situações, discutir, né, e problematizar conhecimentos didáticos, ter acesso a esses conhecimentos, construir esses conhecimentos, vai nos ajudar muito, né, a tomar decisões. Uma outra ideia, né, muito vigente é a ideia de que para ser professor basta ter experiência, né? E aí, pessoal, vejam o reducionismo, né, dessa compreensão. Não estamos aqui desvalorizando a experiência, né? A experiência ela é muito importante, justamente pelo que eu falava antes, né? Muitas vezes, por já termos nos deparado com uma situação, ao vivenciá-la novamente, nós temos ferramentas, nós temos, né, ideia de como agir, né, de como agir da melhor forma, né? E a experiência, ela é fundamental, né? Ela é fonte de saber pedagógico. Só que apenas a experiência não basta, né? Nós precisamos de uma experiência com reflexão para podermos nos lançar adiante
né, nessa construção desse saber pedagógico. Então, sempre repensando e ressignificando a nossa experiência, pensando sobre ela, lendo, estudando, compartilhando com nossos colegas, participando de congressos, de cursos, né? Enfim, de todos esses espaços de formação. E queres acrescentar? Eu estava me lembrando de algumas reflexões do fórum que alguém também falou que para ser professor também não basta ter uma boa didática só, né? Que a gente vem ao encontro que tudo faz parte da função ser professor, das suas responsabilidades, do seu exercício. Porque tendo uma boa didática, mas, por exemplo, não tendo um bom relacionamento interpessoal com os alunos, um bom relacionamento institucional com a escola, vai ficar algumas lacunas aí, né? Vai ser necessário um trabalho muito mais tenso, isso se torna um trabalho muito mais tenso do que se vier a didática, a experiência, conhecimento do conteúdo teórico, prático, tudo junto, né? Gostarmos de trabalhar com crianças, né, de se envolver com aquelas atividades. Então, esse último fórum ele foi bem proveitoso, bem produtivo, porque não sei quem está aí hoje, mas várias de vocês colocaram as experiências que vivenciam, que trabalham no infância, eu acho, pró-infância, alguma coisa assim, e outras atividades que contaram, né, as suas trajetórias e falaram dessas experiências que já tem uma leve aproximação com a escola, do PIBID também. E uma coisa também que eu me lembrei quando a João estava falando, quem de nós não pensava que seria isso também ser professor, né? Antes de vir para o curso de letras. Vocês não pensaram, de repente, nisso? O que é ser professor? Aí agora vocês estão cheias de disciplinas, cheias de conhecimento, de aprendizagens, de relações, e veem que é muito mais, né? Que é muito mais subjetivo o exercício docente do que objetivo, do que colocar no papel, do que, né? É uma coisa que envolve muito mais o lado humano, realmente mais subjetivo, emotivo, do que só o exercício, só ir lá com material, com plano de aula. E então, nesse sentido, assim, que a gente também muitas vezes tem esse pré-conceito ou julga inicialmente sem saber. Então, a partir do momento que a gente sabe isso, que sabe olhar de diversos ângulos a situação, que consegue perceber que outras realidades podem estar ali impressas, a gente também passa a ver o mundo de uma outra maneira, as pessoas, passa a tirar esses rótulos, a não realmente a ter uma postura meio que imparcial diante de todas essas realidades que a gente vê que são tão necessárias, de horários múltiplos, diria assim, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, querem participar? Estão ouvindo bem? Anotando muito? Então, pessoal, na sequência, né, da nossa conversa e pensando, né, nessas representações, né, no reducionismo, né, de afirmarmos, né, de que basta darmos conta de uma dessas dimensões, né, da formação, como é o caso do que a Fernanda trouxe agora, né, que interessante, não é suficiente também só ter conhecimentos didáticos, se não conhecermos bem a nossa matéria, se não gostarmos de trabalhar com crianças e adolescentes, né? Como ela disse, se não tivermos uma boa relação dentro da nossa instituição e também com as famílias e com os nossos alunos, se carregarmos uma série de preconceitos sobre o lugar em que essas crianças e esses adolescentes e adultos também vivem, né? Enfim, uma infinidade de coisas, né? Claro que essa disciplina ela se foca na didática, mas observem que vocês têm, né, nessa formação de professores, vocês têm disciplinas específicas da língua portuguesa, da língua espanhola, né? Enfim, específicas do campo de saber de vocês têm a didática, né? Vocês têm outros fundamentos que colocam em destaque essa questão, né, de que a prática pedagógica e a formação
docente, ela é multifacetada, né? Nós precisamos olhar para essa prática, né, em sua totalidade, né, em sua globalidade. Então, para darmos sequência a isso, né, e pensando que a educação, né, ela se constrói, né, ela se estabelece num tempo e num espaço específico, né? Nós temos aqui o espaço da sala de aula, né, escolar, ou de uma sala de informática, né? E temos um estudante deste tempo, né? Quer dizer, um estudante que acessa informações em muitos espaços, dentre eles a internet, né? E que não precisa, que não tem acesso a esses conhecimentos apenas no espaço da escola, como era em outros tempos, em que nós contávamos apenas com a tecnologia do livro, né? Ou dos materiais impressos. Então, essa menina, né, pensando sobre a figura, né, da professora, sobre o seu papel, ela pergunta, né? Professora, se podemos encontrar todo tipo de informação sobre ciências, matemática, história, notícias e todo tipo de coisas na internet, por que precisamos da senhora? E aí a professora, né, inquietada, né, instigada provocada, melhor dizendo, pela fala da aluna, né, pela pergunta da aluna, pergunta, né, se pode pensar um pouco, né, a respeito antes de trazer essa resposta, né? Então, é um convite que nós estendemos a vocês, né, de que vocês pensem sobre qual o papel do professor, né, nesse tempo, né, dessa sociedade de conhecimento, essa sociedade de informação, que é também uma sociedade em rede, né, que os autores vão, né, qualificar essa sociedade, né, de diversas formas, né, mas sempre com foco nessa ideia de que existem redes de informação, né, e que os sujeitos, né, estão em interação, né, e acessam essas informações com muita facilidade, né, e num tempo também muito acelerado. Então, gostaríamos de ouvir se alguma de vocês, acho que são só meninas, né? Se alguma de vocês gostaria de compartilhar, né, a sua reflexão sobre o papel do professor a partir dessa historinha. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Precisamos do retorno de vocês, vamos lá. Ó, a Fernanda comentou aqui que vocês são bem participativos no fórum. Tem que participar aqui na aula à distância também. O que nós podemos pensar a partir dessa história, né? Dessa pequena história? Até relacionando com os estudos que fizemos, né, sobre os estilos de professor. E aí, pessoal, quem é que vai compartilhar conosco? Pessoal, e a gente pode pensar também, a partir da própria inquietação ali, ó, posso pensar um pouco sobre isso? Será que o professor pode pensar? Por que precisamos da senhora? Será que a gente precisa do educador, do professor ali? Ou será que a máquina, a tecnologia vai substituir? O que vocês acham? Dilce, vocês estão nos escutando bem? Tens como falar? Eu acho que não estamos ouvindo vocês. Estamos escutando perfeitamente bem e os alunos querem perguntar algumas coisas. Eu vou passar o microfone para eles, pode? Sim, claro. Ai, gente,
Deixa eu olhar. Quem vai perguntar por uma cadeira de nós estamos preocupados com a prova. Ai, Fran, dito que tu ia dizer. Mas, enfim, nós estávamos escrevendo a sua pergunta sobre a importância do professor com a tecnologia. Precisamos do professor como mediador. Só um momentinho, porque está muito alto o som. Tem como vocês baixarem um pouquinho, por favor? Assim, tá. Bom, agora Não estamos escutando. Agora? Escuta? Pode falar agora, por favor. Bom, nós conversamos entre a gente, chegamos à conclusão de que precisa do professor como mediador entre o aluno e a tecnologia. Porque o professor ele vai selecionar quais recursos que serão passíveis de produzir conhecimento, construir conhecimento dele, e também selecionar conteúdos, ensinar o aluno a usar esses recursos. Qual é o teu nome? Oi? O teu nome, por favor? Célia. Célia? Franciele. Franciele. Isso. Tem mais alguém que gostaria de falar? Tem. Tem a Carmen. Eu não sou professora. Olá, professoras. Boa noite, olá. Eu penso que o professor tem que fazer um papel de mediação entre o aluno e no caso, o conteúdo, o assunto, o tema que ele vai procurar para orientar o aluno na pesquisa dele, se está correto, o que ele está pesquisando, se está correto, o que ele está acessando, se está correto, e a forma como ele vai desenvolver esse trabalho. Então, é um mediador entre o aluno e o saber, e a forma de fazer essa pesquisa. Querias acrescentar mais alguma coisa? Por hora, sim. E o teu nome, por favor? Teu nome? Carmen. Carmen. Então, Carmen e Franciele, fazendo uma conexão com o que vocês comentaram agora, realmente não tem comparação, né? A tecnologia, ela vem como um subsídio, uma maneira de dinamizar as aulas. Também não precisa ser utilizada toda a aula. É uma maneira, uma possibilidade. Mas o lado humano, o lado pessoal, as relações que são tecidas entre as pessoas, entre os seres humanos, aquela questão da emoção que eu falei com vocês, da afetividade, todos esses aspectos que nós, por sermos seres humanos, temos e conseguimos compartilhar com as pessoas, isso não tem como comparar com a tecnologia, né? Então, ter um computador aqui com alguns slides é alguma coisa, mas tendo uma pessoa utilizando ele para conversar, para dialogar, é muito mais enriquecedor e é totalmente diferente. Não tem como a gente mensurar isso. E eu acho assim que ficou bem claro para vocês isso, principalmente no primeiro fórum, que vocês falaram bastante com relação a isso, dessa importância, que vocês estão tocados pela ideia de que sim, o professor precisa se atualizar, precisa conhecer as tecnologias, precisa adaptar elas à realidade da turma quando possível, mas que ele também tem a sua autoridade enquanto professor mesmo, enquanto desenvolvedor do seu trabalho docente, atuante, enfim, sem precisar dessa tecnologia, né? O professor tem essa capacidade, essa habilidade, sem que ela seja indispensável, digamos assim. Sim, também como incentivador,
da pesquisa, né? Isso mesmo, como incentivador também. Mais alguém gostaria de compartilhar as suas ideias? Não, vai ter. Eles disseram que está bem. Está bem, tá bom. Vamos continuar então. Pessoal, acho que as colocações de vocês são muito pertinentes, né? Bem dentro, né? Relacionadas com os estudos que estamos fazendo na disciplina. Então, pessoal, observem que o que nós vamos, né, acrescentar aqui está relacionado com tudo isso que vocês disseram, né, que é fundamentalmente a questão da mediação, a ideia, né, de que o professor ele deve construir, né, uma proposta, uma abordagem pedagógica baseada no princípio da mediação, né, que é criar condições, né, para que o estudante se relacione com o conteúdo, né, com o intuito de se apropriar deste conteúdo, de que este conteúdo possa ser uma construção pessoal, né, a aprendizagem seja uma construção do aluno. Então, eu gosto muito, né, de uma definição de um autor assim do campo da mídia e educação que eu estudo, que ele diz que o professor contemporâneo, né, ele é um sistematizador de experiências. E eu acho que isso tem muito a ver com as falas de vocês e com o que a gente visualiza nessa tirinha, né? Porque observem que a aluna, né, ela está diante do computador. E nós, né, que estudamos, inclusive, né, e nos comunicamos por meio, né, dessas tecnologias, quando estamos, né, navegando pela internet, nós nos deparamos, né, com infinitas possibilidades de navegação, né, de hiperlinks, de caminhos que vamos trilhando, né. Imaginem, né, e muitas vezes sabendo o que queremos buscar, né, tendo alguma leitura já, né, de autores, de informações que temos interesse, às vezes podendo, né, ou tendo subsídios, né, esse conhecimento nos dá subsídios para fazermos uma avaliação, né, do que é pertinente, porque algumas informações também não são, né, fidedignas, não tem, né, uma revisão, enfim. Então, imaginem uma criança, um jovem, né, em contato com toda essa informação, né, sem que sejam sistematizadas experiências por alguém, né, mais hábil, né, na área de saber em questão, né? Então, o professor ele atua justamente nesse lugar, né, de selecionar sites, no caso aqui da tecnologia que nós estamos pensando, né, de sistematizar, né, situações de aprendizagem com o uso do computador, né? Por exemplo, uma atividade interessante seria uma pesquisa orientada, né? E a pesquisa, vejam que a busca de informações é apenas uma etapa da pesquisa, né? Então, na primeira etapa da pesquisa, nós vamos buscar informações na rede, né? Na segunda etapa, o professor precisará, né, orientar os estudantes o tratamento dessa informação. Então, eles vão selecionar o que é pertinente, eles vão organizar, por exemplo, gráficos, formas de visualização dessas informações, né? E, por fim, eles vão criar os seus entendimentos, vão comunicar as suas compreensões. O que aprenderam com essa pesquisa, né? O que a comparação entre as diferentes fontes de informação possibilitou saber sobre determinado tema, né? O que se concluiu ou se constatou a partir desse exercício analítico. Então, vejam que o levantamento de informações ele não é suficiente, ele é uma das etapas da construção de aprendizagens, né? E o professor é esse sujeito. Aí está, acho que, ilustrada a figura de um mediador, né? É esse sistematizador de experiências que vai criar estratégias para colocar o aluno em contato com os conceitos, com os conteúdos, mas, né, pensando em estratégias que são as nossas, né, atividades, que são os exemplos, as relações que se estabelecem entre o conteúdo conceitual e a vida cotidiana, né? Quer dizer,
para isso, né, nós precisamos de um mediador, de um sistematizador de experiências, né? Então, acho que poderíamos pensar a figura do professor nesse sentido, a partir dessa imagem. Aí aqui eu gostaria de retomar, né, com vocês a leitura que nós fizemos, né, do texto do Libânio, né, acho que foi na segunda aula, quando ele fala, queria achar o título do texto certinho para passar para vocês. É a didática e trabalho docente, a mediação didática do professor nas aulas, né? E lá nesse texto, né, o Libânio ele apresenta alguns estilos de professor para pensarmos, né, sobre a nossa prática docente como mediação. E ele traz, né, observem que ele, né, eu sempre faço essa ressalva, né, quando eu trabalho com esse texto, porque assim, o Libânio ele traz algumas figuras de professor, vamos dizer assim, ele constrói algumas figuras de professor para exemplificar algumas formas, né, de ensinar que se fazem presente nas práticas, né, em sala de aula. Não quer dizer, né, que um professor se enquadre ou se encaixe apenas num desses estilos, né? Muitas vezes nós temos, né, momentos ou temos uma postura, né, de professor reprodutor, e em outras situações vamos ter, né, posturas, né, de um professor facilitador. Enfim, acho que quando o professor incorpora, né, a ideia da mediação, ele passa a se questionar e num certo sentido, né, a figura de professor mediador vai fazer parte, né, da sua prática. Mas as demais facetas, né, eu acho que podem estar associadas na figura de um único professor. Então, o Libânio, né, inicialmente, ele fala do professor transmissor de conteúdo, que seria, né, aquele professor que ele entende, né, que aprender é memorizar, né, que ele entende que ele precisa colocar o aluno em contato com o conteúdo, né, mas não no sentido de uma construção, no sentido apenas de uma transmissão mesmo, né? Quer dizer, ele registra o conteúdo no quadro e o aluno copia, né, como se isso garantisse, né? Quer dizer, embora isso possa ser uma estratégia, seja importante, isso não é suficiente para se aprender, né? Ou então, né, ele propõe ao estudante a leitura de um texto e depois na prova ele cobra exatamente, né, o que está colocado no texto, né, com as palavras do texto, né, memorizando datas, nomes de personalidades, né, enfim. Se pensarmos, né, no exemplo das aulas de história, né, o quanto, né, essa ideia, né, da transmissão ela se faz presente, né, da cópia, da memorização. Muitas vezes os estudantes eles não têm uma compreensão histórica, né, dos fenômenos, das próprias condições históricas que fizeram, por exemplo, né, com que o Brasil, com que o nosso país se configure hoje, né, como uma nação marcada por tantas desigualdades, por tanta pobreza, né, justamente porque fomos uma colônia de exploração, né, porque o nosso país foi invadido, foi colonizado, quer dizer, as nossas riquezas foram dilapidadas. Muitas vezes, né, os nossos alunos saberão nos dizer, né, o nome desses colonizadores, as datas, né, mas não tem uma consciência histórica que lhes permita, né, pensar sobre as condições de possibilidade para que algumas coisas, né, no nosso país estejam como estão, né. Então, acho que seria um exemplo para a gente pensar nessa figura do professor transmissor de conteúdo. Uma outra figura de professor, que eu acho que essa imagem, né, embora de uma, né, maneira, que é uma sátira, né, de uma maneira que apela ao humor, né, mas eu acho que ela é interessante para pensarmos sobre a figura do professor facilitador, né, que é como o Libânio diz, né, o professor facilitador, ele tenta se atualizar, né, então ele quer usar recursos audiovisuais, ele quer fazer trabalhos em grupos, né? Ele tenta integrar a sua prática pedagógica inovações, mas muitas vezes sem repensar as suas concepções de aprendizagem, sem pensar nas implicações, né, sobre o uso ali, como está colocado, da televisão em sala de aula,
né? Quer dizer, não é simplesmente, né, reproduzir a fala, né, lá focada na figura do professor, né, na questão da oralidade, e os alunos continuam, né, passivos, apenas como espectadores, né? Então, observem que a figura do professor facilitador, ela está aberta a essas inovações, mas com pouca reflexão, né? Diferente, né, do professor mediador. Uma outra figura, né, que o Libânio traz é a do professor técnico, né, que é aquele professor que acha sempre que tem que fazer atividades práticas, né? O que também, né, é importante, mas não é suficiente, né? Acho que é isso que a gente tem que pensar. O professor laboratório, né, que tem que fazer sempre a demonstração, tem sempre a questão experimental. O professor comunicador, que é aquele, né, que cria paródias, que é muito divertido, né? Mas que observem que todos esses aspectos, né, eles podem ser importantes para a aprendizagem, né? Quais sejam aqui, né, o que estamos elencando? A abertura à inovação, né? O desejo de inovar, estar aberto a isso. A questão de de ter uma boa comunicação e uma boa relação com os alunos, né? De fazer uso, né, do humor, e ter afeto pelos alunos, né? As atividades práticas, as demonstrações, tudo isso é importante, né, pessoal? Mas em si mesmos, né, essas coisas em si mesmas não vão modificar a nossa prática pedagógica, não vão modificar a relação do aluno com os conteúdos, com os objetos de conhecimento, né? Para isso é preciso repensarmos as nossas convicções, as nossas concepções, né, e criar outras relações com o saber, relações que primem pelo significado, pela construção, né? O exemplo aqui que nós trabalhamos sobre a pesquisa é um desses, acho que é emblemático para a gente pensar que isso efetivamente se configura como uma construção. Lá no final, além de levantar informações e organizar essas informações, trabalhar com elas, os estudantes têm que relatar o que eles aprenderam. Isso é apropriação, né? Queres falar alguma coisa? Na sequência, pessoal, né, pensando a partir, né, desse estilo de professor, e daí nós temos, então, né, a figura ou a metáfora, né, que o Libânio constrói, né, sobre o professor mediador. E lá nesse texto, né, o Libânio dirá o seguinte: numa formulação sintética, né, uma didática, então, baseada no princípio da mediação, significa um tipo de trabalho em sala de aula em que o professor atua como mediador da relação cognitiva do aluno com a matéria, né? Observem que nós fazemos isso não dando respostas para os alunos, mas criando perguntas, problematizações, né? Então, nós vamos criando estratégias, nós temos uma postura docente em sala de aula de provocar o aluno a pensar sobre a matéria, mas não de dar respostas ou de entregar, né, tudo pronto ao aluno com a expectativa de que ele nos devolva, né, exatamente isso como resposta. Ok? Então, é também, né, uma forma de ensinar, né, em que o professor ele põe em prática e dirige as condições e os modos que asseguram o processo de conhecimento pelo aluno, né? Então, é aquilo que eu falava do sistematizador de experiências, né? O professor ele cria situações de ensino que vão colocar o aluno em contato com os conceitos, né? E no sentido sempre de que isso se converta numa apropriação, numa construção, né? Para isso, o aluno tem que ser autor, ele tem que ser construtor, ele tem, né, que pensar, não só reproduzir. Em algumas situações, né, exercitar, reproduzir, pode ser interessante, né? Reproduzir no sentido de que eu falo, né, lá quando pedimos o registro de um texto, quando pedimos, né, a própria sistematização do que é trabalhado em sala de aula no caderno, né? Não é isso, não vamos abolir isso, não é nesse sentido. Mas são as condições que nós criamos de problematização, de trabalho com o conteúdo, né? Situações de provocação, de reflexão junto com o aluno. Então, a partir disso, né, nós trouxemos aqui uma
uma fala, né, que nós acompanhamos, né, com frequência nas nossas interações e quando conversamos com estudantes, né, sobretudo aqui na universidade, que eles já têm um entendimento, né, sobre a docência, que eles colocam muito, né, que o bom professor é aquele que tem didática, né. Às vezes relatam gostar da aula do professor ou do professor porque ele tem didática, né. E aí nós ficamos nos questionando, né, sobre o que é ter didática, né. Então, pensando, né, no que define o professor mediador, o papel do professor como mediador da aprendizagem, né, é justamente essa possibilidade de sistematizar situações, experiências, né, que levem o aluno ao entendimento, à apropriação dos conteúdos, né. É quando o aluno ele observa que o professor ele organiza essa experiência de aprendizagem, né, que é uma disciplina ou um curso, de tal forma, né, que o aluno consegue acompanhar esse encadeamento, consegue acompanhar, né, e se apropriar de conceitos que fazem, né, a tal ponto que eles podem mobilizar esses conceitos em outras situações, né, como efetivamente uma apropriação. E aí, nas aulas 3 e 4, então, pensando já a organização curricular, nós discutimos no fórum, né, quais elementos identificados na prática da professora protagonista do filme Escritores da Liberdade possibilitam caracterizá-la como uma professora mediadora. Pessoal, na verdade, eu só gostaria de complementar que, assim como no outro polo que eu sou tutora, algumas pessoas confundiram um pouco com relação ao professor facilitador e o professor mediador. Acho que foi uma ou duas pessoas, só que quando eu corrigi, e que eu me lembro que eu dei o feedback só fazendo repensar isso. Porque, por alguns momentos, me parece que é parecido. Que o exercício do professor facilitador, por ele buscar inovações, por ele, né, tentar criar alguma atividade diferente, possa parecer mediador. Só que a diferença é que ele não consegue dar continuidade muitas vezes. Esse professor ou essa professora facilitadora, ele facilita, mas não tem uma apropriação tão forte com relação a isso, e a avaliação ela acaba sempre girando em torno da memorização também, né? Então, vai fazer uma prova voltada mais para aquele texto e que vai querer uma resposta exatamente igual, senão ele não vai considerar. Coisas assim. E o professor mediador, não, ele tem diversos olhares para uma mesma situação, para uma atividade, ou avalia a aprendizagem do aluno ao longo do bimestre, enfim, da aula, da semana. Não é só numa prova, num trabalho, mas é uma construção coletiva, uma construção que vai ao longo do ano, né, do ano letivo. Então, mas assim, só para fazer essa consideração, que o professor facilitador, ele é bem diferente do professor mediador, embora alguns momentos a gente, do mediador e do facilitador tem diferença, né? E também algumas pessoas colocaram com relação àquele professor do 3º ano, eu acho que é do filme, que ele era bem transmissor, então a diferença, né, de como ele tinha um estilo muito tradicional de dar aulas, mas depois que a Erin começou a desenvolver atividades diferentes, como as pessoas, mesmo que elas não acreditaram, né, na prática dela, assim no primeiro momento, depois ela conseguiu reverter a situação e fazer um belo trabalho. Então, só para complementar isso, não sei se vocês querem falar alguma coisa? Não? Acho que é isso. Pessoal, ainda, né, complementando isso que a Fernanda traz, né, o professor mediador, ele emprega, né, a avaliação como instrumento de reflexão pedagógica, né, no sentido de pensar o que o estudante aprendeu e o que ele ainda precisa aprender, né, quer dizer, no caminho, né, no processo de ensino-aprendizagem, em que ponto ele está.
Já os demais professores, né, como é o caso do transmissor de conteúdo, ele avalia para aferir se o estudante sabe ou não sabe, né? O professor mediador é diferente, ele se interessa por saber em que, exatamente isso, em que ponto do processo de aprendizagem o estudante está, e vão ser pontos diferentes numa mesma turma, né? Para, a partir daí, organizar o seu planejamento, pensando em diferentes estratégias, em diferentes problematizações, diferente dos outros professores, que vão utilizar isso para classificar os que sabem e os que não sabem, né? Daí a importância do contexto, né? A importância de conhecer o contexto dos alunos, trazer problematizações da sua, digo assim, comunidade, bairro, da escola mesmo, da cidade, da onde a gente vive. E uma coisa também que eu tinha esquecido de falar é que para o professor mediador, a aprendizagem ela é, como você falou, centrada no estudante, né? No aluno. Visando o desenvolvimento e o crescimento cognitivo, humano, né, social do aluno, e não e não pensando como professor facilitador. Bom, hoje eu tenho que dar todo esse conteúdo aqui. Não pensando nisso. Mas o professor mediador, se ele não conseguir trabalhar todo aquele conteúdo que ele tinha se programado ou organizado no seu plano, não tem problema, né? Porque ele, como é no aluno, pensando no aluno, conforme o ritmo dessa turma, e pode ser que dê aula para o mesmo ano, de manhã e de tarde, por exemplo, né? E está com o conteúdo preparado. E estar em momentos diferentes. Para uma turma 7º ano, por exemplo, da manhã vai desenvolver uma prática. Para a turma da tarde, pode ser que está mais avançado, pode ser que conseguiu dar um pouco menos de matéria, mas são maneiras diferentes, e é importante a gente ver que isso pode... precisamos romper essas barreiras, né? Pensar a educação dessa maneira mais flexível, mais solta, mas sem perder o próprio, digamos assim... o interesse pela aprendizagem do aluno. Diria isso, assim, para finalizar. E isso, pessoal, nos encaminha, né, então, para pensar, né, então, a figura do professor mediador, né, e o papel do professor mediador a partir, né, dessa imagem que parece ser bem, né, interessante, para pensarmos ali, né, como o professor mediador, ele não trabalha apenas, né, com conteúdos, com informação, né, ele cria, né, ele conecta essas relações, essas informações, né, esses conteúdos, para que os estudantes eles possam efetivamente, né, criar essa rede conceitual, né, se apropriar, estabelecer relações, né, entre coisas que muitas vezes parecem, né, desconectadas, separadas. Então, o professor atua justamente, né, nessa transição, né, de transformar aquilo que é informação em conhecimento, quer dizer, em apropriação. Certo? Essa figura acho que parece ser bem interessante para pensarmos sobre isso. Isso nos encaminha, né, pessoal, para a discussão, né? A Fernanda até trouxe alguns elementos aqui para pensarmos, né, a partir do exemplo que ela trouxe sobre sobre como, né, conduzimos a nossa prática, né, ou o trabalho com o nosso conteúdo, né, a organização de uma situação de ensino de forma distinta com diferentes grupos, dependendo dos grupos com os quais trabalhamos, né? Isso tudo tem a ver com currículo, com organização curricular, tá? E aí, para pensarmos, né, lá na nossa aula virtual, né, a organização curricular da escola, nós propomos, né, pensar o currículo, né? Observem que o conceito de currículo, né? O currículo se refere à totalidade das experiências de aprendizagem proporcionadas pela escola. Só que isso é muito vago, né? Pensarmos na totalidade de experiências de aprendizagem, né? Por isso, os autores, né, do campo da didática, eles costumam dividir, né, a organização curricular em 3 dimensões, para que nós possamos compreender, né, a totalidade dessas experiências de aprendizagem. Então, observem que, inicialmente, né,
para pensarmos, né, o que ensinar nas escolas, o que ensinar num determinado nível de ensino, numa série, num ano, né, em específico, nós temos acesso, né, ao currículo formal. O currículo formal, né, ele está prescrito, né, ele está organizado, né, sob a forma de leis, né, de planos, de diretrizes, né, de referenciais curriculares. Então, são todos os documentos que orientam, né, o que deve ser ensinado nas escolas, nas instituições educativas, num determinado nível de ensino. Ok? Então, por exemplo, nos anos iniciais, nós vamos ter os parâmetros curriculares nacionais. Né? Na educação infantil, nós temos as DCNEs, né, as diretrizes curriculares, né, para o trabalho na educação infantil. Então, além desses documentos, né, que sistematizam o que deve ser trabalhado de forma mais ampla, né, em todo o território nacional, nós temos ainda os planos municipais, estaduais de educação, que também oferecem essas orientações, né? Quando nós chegamos nas escolas, nós recebemos, né, das coordenadorias regionais de educação, caso seja, né, uma escola estadual, ou das secretarias municipais de educação, essa sistematização do que deve ser trabalhado, né, na etapa de ensino em que vamos atuar. Isso é o currículo formal, né? São essas sistematizações, né, do que deve ser trabalhado, né, isso estabelecido por lei, né, do que deve ser trabalhado em sala de aula, em cada nível de ensino, certo? Além disso, nós temos, né, e até vou adiantar para vocês que agora existe toda uma discussão, né, sobre a base curricular comum, né, inclusive aqui no Instituto de Educação aqui da Universidade, nos dias 11 e 12, agora próximo, né, em dezembro, no início de dezembro, nós vamos ter um seminário para discutir a base curricular comum, né, que vai ser, então, uma outra discussão relacionada ao currículo que nós teremos que incluir, né, no campo da didática, no trabalho com as licenciaturas, porque nós precisamos, né, saber que currículo é esse, como as escolas devem se apropriar desse novo currículo, vamos chamar assim, né. Sim, isso coloca mais em destaque, né, a ideia da formação docente como uma formação permanente, né. Observem que, mesmo atuando na universidade, nós estamos sempre, né, nos atualizando e repensando, porque a sociedade ela se reorganiza, né, enfim, os sistemas de ensino se reorganizam. Na sequência, eu ia falar da Lei de Diretrizes e Bases, né, que a nossa Lei de Diretrizes e Bases também integra esse currículo formal, né. Lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação há uma definição, né, que diz que o que deve ser ensinado, né, nas escolas é composto, né, o currículo das escolas deve ser composto por uma parte, né, ampla, né, geral, né, que se aplica a qualquer, ao nível de ensino em questão, né, em qualquer parte do território nacional, né, então é uma base comum, e uma parte diversificada, né. Então, observem, aqui no nosso estado, nós estudamos alguns elementos próprios, né, da nossa região, seja o clima, a vegetação, né, a própria cultura tradicionalista ou gaúcha, né, que não vai ser estudado no norte, no nordeste, por exemplo, obviamente, né? Então, faz parte dessa parte diversificada elementos próprios da cultura, né, e da região, né, próprios da região em que a escola está localizada, certo? Mas, além disso, né, caso o estudante se desloque do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, ele tem condições, né, de se encaixar num desses níveis de ensino, porque ele tem também acesso a essa base comum, né? Isso quer dizer, dessa forma que está organizado o currículo formal até o momento, né? Então, temos também, né, o currículo em ação, né, fazendo parte dessa organização curricular. Então, além dessa prescrição, né, do que devemos ensinar em sala de aula, o currículo é também aquilo que acontece diariamente na nossa sala de aula, né? E isso é a organização do professor.
A Fernanda aqui deu exemplos, né, de como o professor ele organiza de formas distintas as suas situações de ensino para uma turma da manhã e, às vezes, para uma turma da tarde, né, que tem interesses, experiências, trajetórias de aprendizagem diferentes, né? Nós pensamos aqui sobre a questão das abordagens pedagógicas que construímos para os conteúdos. Isso é currículo em ação, né? Um professor ele pode trabalhar numa lógica da transmissão, da memorização, e um outro que trabalha no mesmo ano ou na mesma etapa de ensino, ele pode trabalhar o mesmo conteúdo, mas de uma forma interdisciplinar, significativa, explicitando para os alunos por que esse conhecimento é importante, qual a sua função na vida social, né? Então, observem que isso tudo é currículo em ação. O que o currículo formal prescreve, na verdade, são conteúdos, né? Mas o que acontece em sala de aula, isso é currículo em ação, tá? Por fim, nós temos ainda o currículo que se costuma chamar, né, de oculto. Porque, né, justamente ele dá conta de alguns elementos presentes nas escolas que parecem, né, não ter visibilidade, não estarem explícitos, mas eles também estão atuando na organização das situações de ensino e aprendizagem. Se nós lembrarmos lá, né, de alguns momentos do filme, nós vamos recordar, né, que a professora protagonista, né, ao dialogar com a diretora da escola e com professores mais experientes, ela se dá conta de que eles têm vários preconceitos, várias ideias, né, pré-concebidas sobre quem são aqueles estudantes daquela escola, né? Então, e principalmente da turma com a qual a professora trabalha, né? Então, eles dizem que eles são delinquentes, que eles não vão aprender, que eles não podem ler Romeu e Julieta, né? Que eles acabaram com a escola desde que chegaram naquele bairro, né? Então, observem que está em ação também naquela escola, naquela instituição, uma série de concepções sobre aqueles estudantes que faz com que os professores cheguem naquela turma já com um olhar direcionado, né? Já pensando, nada do que eu fizer vai ter efeito, nada vai dar certo, eles não têm jeito, né? Claro que o filme nos provoca justamente a pensar que existem professores que fazem a diferença, que não se acomodam, né? E que acreditam que as coisas podem ser diferentes, que acreditam no potencial de aprendizagem dos sujeitos, né? Mas, se nós observarmos, né, a maneira como aqueles estudantes eram tratados e vistos pelos demais professores, nós percebemos que isso é fundamental para a aprendizagem. Porque quando eles encontram, né, alguém que acredita que eles são capazes, que os estimula a aprender, eles têm uma outra postura, né? Tudo isso é currículo oculto. Certo? Alguns dos elementos em operação, né, do currículo oculto. Além disso, nós poderíamos pensar a organização das turmas, né? Que critério ali naquela escola era utilizado para separar os estudantes em turmas, né? Ali é uma questão do currículo oculto também. Quer dizer, os mais adiantados eram da turma tal, os atrasados, né, os que não aprendem, os que são vistos como alunos problemas, alunos atrasados, estavam todos agrupados numa outra turma, né? Então, observem que isso é currículo oculto também, né? Se nós entendemos que a interação é importante para a aprendizagem, por que reunir em todas, em uma única turma, né, estudantes com um histórico de aprendizagem parecido? Por que não mesclamos esses grupos para que juntos possamos aprender e construir aprendizagens de forma colaborativa? Então, observem que o intuito daquela instituição, né, da gestão escolar daquela escola, era justamente segregar, né, os que sabem dos que não sabem. Então, isso estava operando também ali, né, para a construção de operando na construção de aprendizagens. Isso é currículo também, certo? Então, né, pensando essas três dimensões, né, nós espera aí que nós estamos tentando ir adiante. Aqui, né? Propomos, né, que vocês pensassem, né, a partir do material que disponibilizamos na aula, né, após problematizarmos a organização curricular da escola em suas múltiplas dimensões,
podemos retomar uma das perguntas lançadas no início, então, daquele material. Por que a reflexão sobre a organização curricular da escola é importante para a prática docente, né? Nós ouvimos muitas vezes dos professores dentro das escolas, sobretudo os já atuantes, né, de que eles não têm nada, né, de que eles não têm que se preocupar, né, com o que é ensinado, que isso é outros reclamam, né, que isso é organizado de cima para baixo, né, quer dizer de que os professores ensinam algo, né, que é pensado por especialistas, né, um currículo que é pensado ou sistematizado por especialistas, por pesquisadores. Mas observem, né, que se nós considerarmos as 3 dimensões do currículo, né, nós percebemos que o professor ele constrói a prática curricular na escola cotidianamente. Ele está profundamente implicado nessa organização curricular, né? Inclusive, a partir das seleções que ele faz do que vai ser ensinado, né? Da ordem em que isso vai ser trabalhado, da forma como vai se trabalhar, né? Então, observem que pensar a organização curricular é fundamental, né? O Antônio Flávio Moreira, que é um pesquisador do campo do currículo, ele diz que o professor é um artífice de currículos, né? Porque é o professor que dá vida, que materializa esse currículo cotidianamente na escola. Certo? Por fim, pessoal, né, a ideia era de que essa aula, né, ela se constituísse como uma retomada, né, de todos os conteúdos, né, que nós trabalhamos na disciplina até o momento, né. Observem que aqui nós podemos ver, né, todos esses conteúdos de forma articulada, né, como eles estão encadeados, articulados, né. Tudo isso é próprio dos aspectos a partir dos quais, né, a didática trabalha e as questões que acabam sendo, né, objeto de estudo da didática. Então, observem que agora, né, então, nós estamos discutindo lá no fórum, né, sobre o projeto político-pedagógico e nós temos pensado o projeto político-pedagógico como um dos níveis de planejamento da escola. Né? Aqui cabe uma ressalva importante, né? Porque quando nós pensamos em planejamento, nós costumamos nos preocupar com o planejamento de uma aula, o planejamento de uma disciplina, né? Mas sobretudo com aquele roteiro, né, diário que o professor organiza para, né, os estudantes da licenciatura, principalmente preocupados com o momento do estágio, né, em como organizar a sua aula. Entretanto, né, há uma dimensão muito maior, né, e tão importante quanto o planejamento do professor, que é o planejamento do trabalho da escola, um trabalho coletivo, né, que é chamado de projeto político-pedagógico, né. Infelizmente, né, nós temos vários aspectos a serem revistos em relação a esse tema, né, vamos dizer assim, porque muitos profissionais da educação, eles não têm ideia, né, da importância deste documento, que não é algo burocrático, não é algo apenas para constar ou para ser entregue à Secretaria de Educação, né? É algo que tem implicações para o dia a dia da escola, né? Para o trabalho anual, semestral, dependendo do período, né, a que ele se refere. Então, pelos estudos, né, que nós estamos fazendo para discussão nesse fórum, né, dessa semana, nós podemos visualizar, né, que o projeto político-pedagógico ele traz, né, as concepções né, compartilhadas e construído, né, claro, de forma coletiva, né, com representantes da comunidade escolar, com professores, com a gestão, né, inclusive os profissionais, né, todos os profissionais que atuam dentro da escola, né, com representantes da comunidade escolar e profissionais do refeitório, profissionais, né, que se ocupam com diferentes aspectos, né, da vida da escola. Então, observem que o projeto pedagógico ele vai trazer em linhas gerais, né, mais amplas, a missão da escola, a visão de formação, de sociedade, né, alguma abordagem pedagógica importante, né? Por exemplo, essa escola considera importante trabalhar, né, as desigualdades de gênero. Essa escola considera importante trabalhar com as tecnologias digitais a partir de uma,
né, sólida reflexão pedagógica, a escola entende como o papel do professor, né? Como a escola como um todo percebe a etapa da educação infantil, né, e sua relevância para a formação das crianças pequenas. Então, pessoal, são aspectos que devem ser colocados, né, nesse projeto que têm implicações práticas, né, na vida da escola. E a partir desse projeto é que nós, né, o nosso planejamento, na verdade, ele se insere, né, no contexto do projeto político-pedagógico. Porque a partir do que está lá colocado, né, nós vamos direcionar nossa prática. Certo? Vocês querem compartilhar alguma coisa, pessoal? Então, pessoal, acho que assim, ó, né, pelo horário, né, que nós sabemos, né, que vocês, alguns têm que dar conta, né, de outros compromissos e também tem o retorno para casa, né. Nós finalizamos por hoje, tá, essa aula. Como eu disse, a ideia era fazer uma retomada, né, dos principais conceitos que trabalhamos na disciplina, dada a proximidade da avaliação, né, que a Fernanda vai falar um pouquinho agora na sequência. Agradeço, né, a presença de vocês, agradeço por terem compartilhado conosco, né, mais algumas impressões sobre, né, a partir das discussões que propomos aqui. Agradeço, então, desejo uma boa noite a todos e adianto já que nós vamos disponibilizar depois esse material, tá, para que vocês possam consultar novamente. Então, pessoal, não sei se vocês já viram lá no ambiente do estudante, mas dia 1º/12, às 19 horas, terça-feira, tem a prova da disciplina de didática. Eu que vou aplicar, vou conhecer vocês pessoalmente, vou visitar o polo e só para compartilhar, então, reforçar, né, na verdade, relembrar que tem essa atividade como o fechamento da disciplina, que vai complementar com as notas, enfim, com as aprendizagens de toda a disciplina, certo? Então, boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui, né? E qualquer coisa, entrem em contato com a gente. Pessoal, gostaria de esclarecer para vocês, né? Essa data ela foi publicada no Espaço de Diálogo do Estudante, tá? Em breve nós vamos passar para vocês os materiais de estudo, tá? Mas são basicamente os materiais que foram estudados e trabalhados ao longo de toda a disciplina, porque é uma prova, né, geral. Um outro aspecto que eu queria destacar, pessoal, eu vejo vocês muito preocupados com essa avaliação, eu entendo porque compartilho disso, já fui estudante, mas eu gostaria que vocês se tranquilizassem caso tenham feito as atividades, acompanhado as leituras, porque não vai ser solicitado nada fora do que foi trabalhado, né? Então, aqui, por exemplo, nessa aula, vocês tiveram uma retomada de tudo que foi trabalhado. E a nossa ideia nessa avaliação é propor a análise de algumas situações de ensino para que vocês possam, a partir dos conceitos, né? Por exemplo, de professor mediador, de processo didático, né? De projeto político-pedagógico. A partir desses conceitos, vocês possam analisar e escrever sobre essas situações, ok? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, tá ok. Então tá, desejo boa noite a vocês, tá? Qualquer coisa entre em contato, estamos sempre à disposição. Um abraço.